Estamos ao vivo, pessoal. Já pode? Pode iniciar. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque essa live vai ficar à disposição. Então, hoje nós estamos com um assunto importantíssimo, que é a consulta ginecológica em menores abaixo de 14 anos, os aspectos legais e éticos. Sempre foi uma discussão dentro da Surgia, dentro da Febrasgo, quando é que essa consulta pode ser feita, o que podemos falar nessa consulta. E, nos tempos de pandemia, eu acho que foi uma grande vitória nós podemos estar aqui discutindo com vocês. Neste momento, onde a saúde reprodutiva e a saúde das mulheres, pelas estimativas, serão prejudicadas. A saúde será prejudicada. Pensa-se que mais de 47 milhões no mundo de mulheres deixarão de receber anticoncepcionais e, portanto, podem ter filhos sem planejamento. Mas, neste momento, é importante que nós nos capacitemos para, quando tudo isso passar, nós possamos ter uma maior formação e, principalmente, possamos estar respaldados, porque nós temos certeza que os serviços vão começar a funcionar, e aí com um tempo muito diferente. O que nós vamos falar para os nossos pacientes? O que podemos estar falando hoje? Então, vou trazer aqui duas mulheres que, para mim, são importantíssimas e são, na verdade, ícones, porque elas têm duas regiões importantes. Primeiro, a doutora Zuleide Cabral, que ela é presidente da seção da Surgia Centro-Oeste. E hoje ela foi um marco histórico, o congresso que ela fez em Mato Grosso foi maravilhoso, ela sabe, ela foi uma das primeiras que colocou, né, adolescentes falando e conversando com os profissionais, e teve todo um trabalho nessa região. E agora ela é professora da Faculdade de Roraima, né, que ela está lá, né, dando a sua contribuição num estado que realmente, como em outros estados, nós sabemos que é a carência de ginecologia infanto-juvenil. A doutora Zuleide, ela tem uma formação de pediatria e uma formação de ginecologia, e é por isso que ela vai começar e abrir este evento. Quero cumprimentar também a querida Marta Rene, ela é professora adjunta hoje da Faculdade do Paraná, também fez um congresso histórico no Paraná, e assim, saudar a professora Darcy Boneto, que deve estar nos ouvindo, que também foi uma pessoa importantíssima e é importantíssima, a professora Alice, e hoje nós queremos que esta consulta seja, na verdade, uma ferramenta para todos que estão nos vendo também poderem usar esses ensinamentos. Estou muito feliz, boa noite a todas, vocês estão muito maravilhosas, vou quebrar o protocolo. Que bom que a live faz a gente ficar bonita, né? Porque a gente, todo mundo está um pouco complicado, né? Nesse tempo, sem cabeleireira, sem tanta coisa, mas vocês estão ótimas. Então, eu vou dar a palavra para a Zuleide, e fica muito feliz que eu, que sou uma das mais antigas da Surgia, e eu gostaria, assim, fazer uma grande homenagem ao meu professor Álvaro Bastos, que, com certeza, ele estaria muito feliz da gente se reinventar nesses tempos de pandemia. Nós estamos aqui falando da Surgia, falando da doutora Marta, com a Marta, que hoje ela é presidente da Comissão Nacional da Infância e da Adolescência, da Ginecologia, da Febrasgo, além de ser da Surgia. Então, acho que era tudo o que o professor Álvaro gostaria, ter a Febrasgo e a Surgia representadas através da Marta, a Zuleide, que ele gostava tanto, e a Marta. Eu tinha um pouco de ciúmes, porque eu achava que eu era mais queridinha, mas ele gostava muito da Zuleide e gostava muito de você, Marta. Então, professor, homenagem ao senhor, essa
web hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos. Albertina, você sabe que você mora no meu coração. Foi muito importante a minha especialização junto com vocês, e eu me sinto muito emocionada de ver você falar no professor Álvaro, porque, na verdade, nós éramos as meninas, né, do professor Álvaro, uma pessoa muito especial que eu acredito que tem nos acompanhado, né? Obrigada pelo convite, e eu vou começar a minha aula, como você falou. É muito bom estar com vocês nessa situação que estamos vivenciando, né? E vai o meu abraço a todos vocês, né? Um abraço virtual. Eu vou compartilhar minha tela para começar a conversar com vocês sobre o que a Albertina realmente falou, né? Que é um tema bastante importante, visto que a consulta ginecológica na adolescência, hoje, nós profissionais temos que nos capacitar. Por quê? A cada dia que passa, ela está mais frequente dentro do nosso consultório e nos procurando para o atendimento ginecológico. E embora essa consulta ela apresente muitas características, né, semelhantes à da mulher adulta, ela possui características que necessitam de uma abordagem diferenciada. Nesse slide, eu listo aqui os principais motivos que levam a adolescente ao consultório. E na nossa webinar, nós vamos focar mais sobre o exercício da sexualidade, a prescrição de métodos contraceptivos e os casos de violência suspeita ou mesmo evidenciada. Quando atendemos uma adolescente, é preciso, além de ouvir, observar. Observar para melhor atender os motivos, compreender os motivos dessa consulta. Já observamos como essa adolescente entra no nosso consultório. Quem entra primeiro? É ela ou a sua mãe? Quem fala primeiro? É ela ou a sua mãe? Devemos também observar qual é a reação da nossa adolescente. Ela tem uma reação de indiferença, de negação? E aí, para quebrar essa situação evidenciada pelo nosso feeling de observar, algumas sugestões para iniciar o nosso diálogo poderia ser assim: de quem foi a ideia de vir à consulta? Você teria vindo se a sua mãe não tivesse marcado uma consulta? E aí nós iniciaremos a nossa abordagem sempre focando a nossa adolescente. Os ginecologistas podemos ser o primeiro profissional a atender a nossa paciente adolescente, ou vindas desacompanhadas ou encaminhadas de outros colegas de outras especialidades ou trazidas pela mãe ou responsável. E as questões que envolvem o exercício da sexualidade, elas podem gerar no profissional que as atendem dúvidas, receios na conduta a ser tomada. E esses conflitos, eles são gerados porque não existe uma uniformidade entre a lei, em específico, o Código Penal, o Conselho de Ética Médica e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós, como profissionais, devemos atender a nossa paciente. Precisamos atendê-la, mas também sabemos que os pais e os responsáveis, eles também devem ser incluídos na consulta, e eles são os responsáveis pela nossa cliente. Quando o profissional
não tem esta visão, a atenção à adolescente, ela pode estar condicionada à presença dos pais ou responsáveis. E pela vulnerabilidade dessa faixa etária, ela vai ter mais risco, a aquisição de doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez inoportuna, abortamentos inseguros, situações de violência, com sério impacto na saúde sexual e reprodutiva. Não está implícito que, mesmo que a adolescente venha à consulta acompanhada da sua mãe, que ela compartilhe a sua vida sexual. Devemos estar atentos, então, para criarmos um momento de privacidade para essa abordagem direta da sexualidade. Podemos não perguntar para a adolescente se ela quer que a mãe saia ou se a mãe fique. Nós podemos utilizar uma ferramenta de usar a expressão: você faz questão da presença da sua mãe na sala de exame? Você se importa se a sua mãe aguardar fora da sala de exame? E sempre orientar tanto a mãe como o adolescente que os pais vão estar sempre envolvidos naquele atendimento e estabelecer o limite do sigilo para ambas. Os principais Zuleide, Oi. só um pouquinho. Aí em cima no canto superior tem assim, usar a apresentação de slides. Dá um clique nele, fazendo favor. Aonde? No canto superior, em cima da tela Usar a tem... apresentação dos slides? Isso, dá um clique nele, fazendo favor. Aí, agora sim, pode continuar. Então, os principais conflitos relacionados ao atendimento de adolescentes estão relacionados com o sigilo, com a confidencialidade e com a autonomia. A confidencialidade não é um princípio baseado no escondido, mas sim reconhecer que o indivíduo é o sujeito protagonista das suas escolhas. E como falado no slide anterior, quando a quebra do sigilo ocorrerá, a adolescente deve ser avisada previamente, justificando a ela o motivo por que estaremos fazendo essa quebra de sigilo. As situações de quebra de sigilo bem estabelecidas são déficit intelectual relevante, percepção da ideia de suicídio ou homicídio, falta de crítica, onde a gente observa nos distúrbios psiquiátricos, drogadição, recusa ao tratamento de doenças de risco, casos onde haja referência explícita ou suspeita de abuso sexual, gravidez e atitudes que expõem tanto o adolescente ou a terceiros a risco de vida. E pela lei, devemos quebrar o sigilo ou notificar quando a menina referir ter relação sexual e ter a idade de 14 anos, né? Ser menor que 14 anos de idade, que vai ser o tema que focaremos. E isso decorre da questão da lei, principalmente relacionada com o artigo do Código Penal. Um outro conflito, embora menos comum, mas ainda somos procurados para isso, é quando somos solicitados a observar se a adolescente é virgem ou não. Nessas situações, avaliar sempre o motivo e o contexto da situação. Orientarmos aos pais e aos responsáveis que o sigilo é um direito da adolescente. Tentar solucionar a situação no nosso ambulatório, no nosso consultório, conversando. No entanto, se não conseguirmos, orientaremos os pais ou responsáveis que não cabe a nós, médicos, fornecer o laudo pericial, que isso é uma responsabilidade do Instituto Médico Legal.
Situações onde há relatos ou suspeita de abuso sexual, estupro, violência física, psicológica ou moral, é dever não só dos profissionais da área de saúde, mas também de educação e instituições de saúde, comunicar esses casos. E esses casos, eles são comunicados ao Conselho Tutelar ou à Delegacia de Proteção da Criança, do Adolescente ou ao Ministério Público. Por que essa notificação não é feita como se deveria? Porque alguns profissionais, eles temem os possíveis transtornos que podem advir dessa notificação. Além de muitos deles não acreditarem que notificando o caso terá uma solução esperada. No entanto, recomendamos que todos os casos suspeitos devam ser notificados. Na dúvida, discuta com uma equipe multidisciplinar. Se o colega estiver numa situação, num local, estiver no seu consultório, que não tenha a equipe multidisciplinar, ele poderá discutir com um colega de uma especialidade próxima à sua, um colega que ele possa, um ou dois colegas que ele possa lhe auxiliar na tomada de decisão. Uma outra situação é a gravidez resultante de estupro, onde existe a possibilidade de interrupção pela lei e que existe o desejo conflitante entre adolescentes e seus responsáveis. A adolescente deseja continuar a gestação e os pais não, ou vice-versa. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele reconhece o direito à privacidade, sigilo e o consentimento informado para as adolescentes, sendo que o direito de escolha deve ser sempre dado a ela. No entanto, nessas situações, quando não conseguirmos chegar a um acordo comum, esses impasses deverão ser resolvidos via judicial, através do Conselho Tutelar ou Promotoria da Justiça da Infância e da Adolescência. Uma situação onde nós evidenciamos a questão da autonomia é naqueles casos onde há necessidade de realização de procedimentos de maior complexidade nas menores de 18 anos. Por exemplo, inserção de implantes, de DIU, que queiram ou não, que necessite ou não de internação hospitalar. Nós recomendamos, e também reforçado pela sugestão da FEBRASGO, que todos esses casos devam ser realizados com autorização dos pais ou dos responsáveis, pelas possíveis intercorrências que possam advir. Sempre devemos ter uma atenção criteriosa. O prontuário tem que estar sempre bem documentado. Anotar todos os dados sobre o início da relação, com quem essa nossa paciente está tendo a relação, em que ambiente, se os pais conhecem o parceiro da adolescente, se ele frequenta a casa, ou é um namorado ou é um parente? Qual a diferença da idade entre adolescente? Ela tem 13, ele tem 32. Aonde que acontecem os encontros? Existe suspeita de violência sexual? Então, uma vez avaliado essas situações, se não existir nada que exponha adolescente, nós recomendamos, pela lei do planejamento familiar, que deva ser realizado a prescrição, independente da necessidade da notificação nas menores de 14 anos, porque assim estaremos protegendo de uma gravidez inoportuna, né, com possíveis riscos bem maiores do que a prescrição de um método contraceptivo. E encerrando a minha apresentação, gostaria que todos vocês salvassem na agenda o nosso primeiro congresso online, que será de 16 a 18 de setembro,
que vai acontecer das 18 às 21 horas, que seria o nosso 21º Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. Esperamos vocês lá. Muito obrigada. Muito importante, né? A fala da Zileide, da professora Zileide, as minhas considerações eu falei no final, e já lembrando que nós vamos ter o primeiro congresso online, no horário de 16 às 21h30, que todos poderão participar. Então, gostaríamos que esse congresso fosse maior que todos os outros congressos. Fica aqui o nosso pedido e que divulguem, cada um de vocês divulgue para mais 10, para que a gente tenha um grande preenchimento dessa plataforma nova que nós vamos utilizar. E agora, vou passar a palavra para a professora Marta, que ela é professora adjunta da Faculdade do Paraná. Muito obrigada, Marta. E eu queria também que você... Veja, são duas situações muito diferentes, o Centro-Oeste e o Paraná, e a região Sul. Eu acho que, mas a adolescência ela é muito igual em todas as regiões do Brasil. Então, passa a palavra para você, querida. Obrigada, Albertina. Prazer estar compartilhando com as minhas amigas Albertina, Zuleide. Eu vou compartilhar a tela. Tudo certinho? Vejam, adolescente é adolescente no mundo inteiro. O comportamento deles é peculiar e é igual, seja em qual lugar for. O que vai mudar é a lei que trata cada uma dessas situações da sexualidade. E nós, da Comissão da FEBRASGO, junto com a SOGIA, junto com a pediatria, nós temos lutado muito para... Deixa eu só baixar aqui isso. Nós temos lutado muito para melhorar o atendimento dessas adolescentes. Porque, com relação aos aspectos legais, nós estamos tendo muita dificuldade. Quando houve o fórum de 2002, em que saíram as recomendações, aquelas recomendações foram muito utilizadas e houve um avanço muito grande no atendimento de adolescentes. Mas, com a lei em 2009, as coisas começaram a se complicar, principalmente com relação aos menores de 14 anos. E nós temos feito várias e várias discussões com a Sociedade de Ginecologia da Infância e Adolescência, a SOGIA, agora com a FEBRASGO, com a Comissão Nacional da Ginecologia Infanto-Puberal, na qual nós temos membros que participam das duas sociedades, e estamos em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que também está sofrendo isso, a Darcy deve estar nos escutando. A gente tem procurado cada vez mais tratar essa situação. Então, vejam, por que a preocupação? Porque quando a Lei 12.015 de 2009 incluiu no artigo 217-A o estupro de vulnerável, o que significa? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. E aí o outro ato libidinoso envolve abraço, envolve beijo. Com menor de 14 anos, caracteriza o crime de estupro. E aí vai ter uma pena de 8 a 15 anos. Se esse agressor for maior de 14 anos e menor de 18, então ele vai sofrer cumprimento de medidas socioeducativas com perda da liberdade. E, como a Zuleide falou, notificação obrigatória. E essa situação, ela, segundo a Justiça, justifica a quebra de sigilo. Por quê? Porque no caso de menor de 14 anos, eles consideram que é uma criança vulnerável, que não tem condição de dar o seu consentimento. Então, essa quebra de sigilo ela é justificada pela hierarquia de interesses.
considera-se menor incapaz. Além disso, a omissão do médico, quer dizer, o médico que não notificasse, ela pode ser considerada uma contravenção penal, prevista no artigo 66 da Lei das Contravenções Penais, ou então, se isso se repete, configura-se crime, e concorrência de crime que está previsto no artigo 29 do Código Penal brasileiro. Então, vejam que essa lei, conforme a Justiça fala, ela vai ser aplicada independentemente se a adolescente consentiu, se os pais têm conhecimento e aprovam esse relacionamento da adolescente, se essa adolescente está grávida e aceita essa gestação, e a família aceita a gestação, e o rapaz assume essa gestação, e, inclusive, se o parceiro for menor de 14 anos. Nesse caso específico do parceiro menor de 14 anos, o Ministério Público vai avaliar a situação para ver se isso é um ato infracional, porque, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, podem receber atos infracionais de 12 a 18 anos, ou se esse menor vai ser considerado também uma vítima por ter menos de 14 anos. Então, vejam, o que acontece com isso? Eu acredito que quem está assistindo deve ter vivenciado alguma das situações que eu vou colocar aqui, envolvendo o exercício da sexualidade em menores de 14 anos. Vamos ver uma situação. Casal de adolescentes, ela com 13 anos, ele com 17, estudam na mesma escola, estão apaixonados, procuram o serviço de saúde porque tiveram a sua primeira relação sexual e estão preocupados com a gravidez. Pedem orientação contraceptiva e ficaram com medo de falar com os pais. Se nós formos tomar a lei ao pé da letra, o conselho tutelar deverá ser acionado, o rapaz vai ser acusado de estuprador e vai cumprir medidas socioeducativas com perda da liberdade. Se ele tivesse 18 anos, seria preso. Outra situação. Uma mãe leva sua filha de 13 anos para consultar com o ginecologista, pedindo orientação contraceptiva, porque a filha teve relação sexual com o filho do vizinho, que tem 15 anos. Ela diz que os dois se conhecem desde criança, pois moram na mesma rua. É um garoto bonzinho, doutora, ela diz. Conheço a mãe dele. Se nós formos levar ao pé da letra, a médica terá que notificar o conselho tutelar, a mãe vai ser acusada de omissa e conivente com o crime de estupro de vulnerável, e o filho do vizinho vai cumprir medidas socioeducativas. E a situação da gestante? CM, 13 anos, dá entrada no pronto atendimento da maternidade em trabalho de parto. O pai da criança, JP, tem 18. Foi a nossa primeira vez e não achamos que ia acontecer, diz o casal. Embora nervosos, estão felizes. As famílias se conhecem e vão ajudar para que eles continuem os estudos. Só que CM vai criar sozinha essa criança, porque JP vai estar preso por estupro, cumprindo pena de 8 a 15 anos. E os pais vão responder por crime de omissão. Então, vocês vejam o quanto está dissociada a lei com relação ao comportamento sexual dos jovens hoje. E é consenso entre a Febrasgo, entre a Sociedade Brasileira de Pediatria e a SOGIA, que notificação obrigatória, sem analisar o contexto da relação, mesmo com a intenção de proteção, vai comprometer muito a relação médico-paciente. Essa quebra de sigilo vai resultar na evasão dessas adolescentes dos serviços de saúde por medo, porque se ela souber que isso vai ser notificado, ela vai fugir. Baixa adesão às orientações com maior exposição às infecções de transmissão sexual, de gravidez, de abortamento. Ou seja, todos os envolvidos nesse processo, familiares, comunidade, profissionais de saúde, vão sofrer as consequências sociais e psicológicas pelo ato da notificação, pela quebra de sigilo e pela acusação desse parceiro. Então, essa situação é uma situação que a gente precisa refletir muito.
não se discute os casos de abuso, de maus tratos, de violência contra a criança, mas nós temos que ter um juízo crítico das situações. E depois que as coisas acontecem, o nosso objetivo é proteger essa adolescente. Fizemos fórum em 2018 com a Sociedade de Pediatria, e neste fórum nós saímos um pouco desanimados, porque o resultado desse fórum, com relação aos representantes da justiça, foi aquilo que eu apresentei para vocês. Tem que notificar, não interessa se a mãe sabe, não interessa se ela gosta, não interessa se o casal se conhece. Mas nós temos insistido isso, com a SOGIA, cada evento nosso a gente coloca esse assunto e a gente traz representantes da justiça. E nós tivemos uma surpresa muito boa no Congresso agora de Porto Alegre, em 2019, em que nós fizemos então este segundo fórum, e nesse segundo fórum a nossa comissão participou. Houve participação da oficial de programa do Fundo de População das Nações Unidas, doutora Ana Cunha, houve a participação da Procuradora da Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a doutora Maria Regina Zambuja, e também da doutora Márcia Fernandes, uma advogada especialista em bioética, e que tiveram uma visão muito humanizada da relação da sexualidade. Foi falado da violência, foi falado da lei, mas houve compreensão da situação difícil que o médico tem quando ele se depara com uma daquelas situações que eu apresentei anteriormente. Deste fórum saíram algumas recomendações que fazem parte dessa revista Fêmina, e eu vou passar para vocês essas recomendações, que serão, então, o nosso foco e o nosso motivo da nossa discussão. Isso aqui eu não vou nem comentar, porque o Zuleide já falou. Essa recomendação de menores e adolescentes, já é, digamos assim, consenso. Isso não tem o que se discutir. Que você vai fazer privacidade, envolver família, orientar e pode ser atendida sozinha, enfim. Isso a gente não vai ter. Onde que nós... Outra coisa, suspeita ou confirmação de maus tratos. Isso também não existe a menor dúvida de que é obrigatória a comunicação ao Conselho Tutelar ou uma outra autoridade competente, Delegacia de Proteção à Criança, Ministério Público, inclusive porque, na ausência dessa notificação, o médico pode receber um processo administrativo. Então, isso já está muito claro. O que nós temos dificuldade são as situações que envolvem afeto, são as situações em que envolve a imaturidade dos adolescentes de maneira geral, na qual nós precisamos intervir, nós precisamos ajudar, nós precisamos orientar, e nós não podemos afugentar. Então, nessa recomendação, houve consenso entre todos que participaram deste fórum, que se o profissional, depois de avaliar o contexto da situação, ele decidir não notificar, para preservar essa relação médico-paciente, para evitar todos esses agravos que possam vir de uma notificação dessa adolescente não participar. O que é muito importante para a proteção deste médico? Para que ele possa, se houver uma eventualidade dele ter que se justificar pela sua atitude, ele tenha todos os meios possíveis para se proteger e para mostrar que aquilo não era uma situação de violência ou de maus tratos. Então, primeiro, ele tem que escrever se essa adolescente chegou ao serviço por iniciativa própria ou acompanhada, por quem ela estava acompanhada, se era pela mãe, se era pelo namorado, se era pelo pai ou pelo responsável. A idade da adolescente, do parceiro. Veja que a Zuleide colocou isso muito bem. Uma coisa são adolescentes na faixa etária 13, 14, 15, 16, outra coisa é uma adolescente de 13 anos com alguém com 35 anos. Então, isso o médico tem que estar atento. Qual é o intervalo que existe entre a idade do casal? Qual é o grau de afetividade na relação
e que a relação foi consentida, mesmo a justiça falando que essa adolescente não tem capacidade para consentir. Outra coisa, se há conhecimento dos pais, é importante a gente perguntar, sua família sabe? E se ela disser que não, por que você por que você não contou? Ou por que você não compartilhou? Porque nesta hora é um momento em que a gente vai saber se houve simplesmente só medo, vergonha, ou se ela não está compartilhando porque ela está sofrendo abuso dentro da própria família. Então aí é um momento que o médico precisa ter esse feeling para perceber. Se foram afastadas as situações de vulnerabilidade para a oferta de resistência. Quando vocês tiveram relação sexual, você estava embriagada, você estava usando drogas, ou observar se essa adolescente tem algum retardo mental, porque isso daí vai modificar a situação. Aí sim vai ser passível de uma notificação. Outra coisa, que foram descartadas as situações de maus tratos, de abuso, de exploração. Porque nesse item, não há dúvida, vamos notificar. Outra coisa, que essa adolescente foi incentivada a compartilhar, que mostra que o médico não está ali simplesmente aceitando que essa adolescente de 13 anos está tendo vida sexual e que está caracterizando isso como uma normalidade, mas que ele quer que a família saiba o que está acontecendo para ver por que uma adolescente dessa está tendo esse tipo de comportamento. Que a notificação não foi realizada para manter a relação médico-paciente. E a gente pode colocar isso, não notifiquei em razão do artigo 74 do Código de Ética Médica. Outra coisa, que a adolescente foi capaz de compreender as orientações e conduzir-se por meios próprios. Se um adolescente, um casal, como aquele caso que eu trouxe para vocês, que vocês devem ter visto e devem ter atendido alguma vez na vida profissional de vocês, se eles estão vindo com relação sexual, preocupados com a gravidez, eles têm capacidade, eles estão compreendendo a situação e eles querem uma anticoncepção. E, por fim, anotar que a contracepção foi indicada baseada nos princípios de proteção a essa adolescente. Digamos que este checklist é uma coisa em que são os passos que o médico vai fazer para ter este juízo crítico e para saber se essa situação é uma situação ligada ao comportamento sexual, simplesmente, ou se é uma situação ligada à violência, à exploração ou a maus tratos. Para finalizar, agora nós estamos em um trabalho para elaborar um documento baseado nessas recomendações que eu acabei de citá-las, mas um documento que sirva de posicionamento, porque esse é o pensamento da FEBRASGO, da Sociedade de Pediatria e da Sociedade de Ginecologia da Infância e Adolescência. Então, era isso que eu queria apresentar, essas situações que envolvem adolescente e principalmente menores de 14 anos, e eu acho que daqui para frente agora nós vamos ter bastante coisa para discutirmos. Obrigada. Bem, acho que uma das coisas que nós trazemos, né, é que todo mundo já atendeu os casos e que esses casos, eles ficaram, todo o Congresso vem a pergunta, né? Nós sabemos que a atividade sexual entre os jovens brasileiros está em média da menina 14 a 15 anos. Ela bem diminuído, né? E principalmente entre o tempo de namoro, quer dizer, nos primeiros 6 meses de namoro. Então, a pergunta nossa é, claro que nos casos de abuso, eles são tão claros e, infelizmente, os abusos são colocados muitas vezes debaixo do tapete, porque muitas famílias têm medo de falar, vergonha, né? E muitas vezes, na idade adulta, é que essa pessoa vem e nos coloca no consultório que foram abusadas. Então, nós temos um número forte, importante. Nós tivemos, em 2018, 21.172 crianças que nasceram de mães entre 10 e 14 anos.
Em São Paulo, foram 2.289 crianças. Se a gente pensar, nós somos em torno de 22 minutos. A cada 22 minutos no Brasil, nasce uma criança, filha de uma criança. Nós temos a situação do casamento infantil, que nem sequer é abordada. Então, o que nós precisamos estar discutindo? Aquilo realmente que tanto a Zuleide e tanto a Marta falam. Como é que a gente vai falar com essa adolescente com tranquilidade? Porque essa adolescente, tendo medo de chegar ao consultório, né, ela vai não se prevenir, ela vai engravidar mais vezes e vai chegar muitas vezes dando à luz nos hospitais. Então, a grande pergunta é como que nós vamos trabalhar com essa adolescente numa situação de sigilo e de confiabilidade, e que é muito possível de você perceber se aquela adolescente está apaixonada ou não, porque uma menina de 10 a 14 anos, quando ela tem a primeira relação, é o primeiro afeto, é o primeiro carinho. Então, isso é necessário que nós abordemos, porque imagina se 22 mil crianças no Brasil forem de pais presos, porque seriam os pais todos presos, com as famílias, né, totalmente dilaceradas. E essas crianças que dão à luz aos 13 anos, elas precisariam continuar sendo atendidas com anticoncepcionais, porque elas voltam a engravidar. Nós temos a pesquisa que 2 anos depois da primeira relação, da primeira gravidez, entre 2 anos, 40% voltam a engravidar. Então, se uma menina de 14 anos, 13 anos, teve um filho, nós estamos proibidos, né, de dar algum anticoncepcional. Hoje, os LARCs que são recomendados para essas meninas, como é que nós ficaríamos? Então, eu acho que essa discussão, como você disse, ela tem que ser uma situação, e agora estou muito preocupada, porque nos tempos de pandemia, a gente tem um WhatsApp, e esse WhatsApp está mostrando muitas adolescentes tomando a pílula no dia seguinte, não tendo acesso aos métodos anticoncepcionais, e a Organização Mundial de Saúde já estimou que nós vamos ter 17 milhões de filhos de mães adolescentes sem serem programados. Então, eu acho que de pós-pandemia, e agora, é o momento de nós refletirmos, como disse, né, Marta? Eu acho que a sensibilidade da consulta, a equipe multiprofissional, a família que está lá, né? E uma vez me perguntavam, há muitos anos atrás, eu disse, eu tenho mais de 40 anos de profissão, nunca nenhuma mãe invadiu o meu consultório, nem o Hospital das Clínicas, e a Zuleide teve lá tanto tempo, nem o seu consultório, dizendo, que horrível, por que a senhora deu esse anticoncepcional para minha filha? Pelo contrário, as mães disseram, olha, não sabia, né? Quantas vezes eu dei anticoncepcionais sem as mães saberem? E as mães chegam depois e dizem, olha, obrigada, doutora, a senhora protegeu a minha filha. Então, vamos dizer o que é na prática. Mais de 40 anos de profissão, nunca, aliás, nunca não. Um pai, uma vez, subiu no meu consultório, a paciente estava com 16 anos e ela estava grávida de 8 meses, e o pai disse, como a senhora não me falou? E eu olhei bem para ele e disse, como o senhor não percebeu? Como o senhor não percebeu? Eu era bem mais nova e bem mais agitada, e eu disse, eu tenho uma filha de 2 anos. Se eu tiver que chegar num consultório médico e perguntar para a médica por que ela não percebeu, eu vou olhar no espelho e dizer onde eu estava. E ele começou a chorar. Então, eu acho que cada situação é uma situação. O abuso, o pedófilo, o abuso, isso, ele tem uma constituição. E, infelizmente, na violência doméstica e no abuso sexual, nós não temos uma ação tão forte como nós queríamos ter. Então, é preciso, como disse a Marta, e a gente volta a discutir agora, como é essa percepção? A família sabe, a mãe sabe, a menina sabe. É só olhar nos olhos dessa menina
falando com ela, com a família, que a família vai dizer, não, ele mora na rua, eles se conhecem desde criança. Pode ser até que ela não goste. A mãe, não quero que ele fique com ela, mas dá para perceber que eu não gosto do namorado da minha filha ou eu acho que o namorado da minha filha abusa da minha filha. As falas são diferentes, né? Bem, eu falei demais agora. E aí, Zuleide, o que você tem a falar sobre isso? A sua experiência deve ser compartilhada, assim, deve ser uma conduta que a maioria, se não a totalidade do grupo da ginecologia juvenil vem realizando, né? Desde então. Hoje, eu conversando com a Marta sobre isso, nós estávamos falando, de quanto tempo que a gente já faz isso, que é avaliar o contexto, avaliar a situação e prescrever o método contraceptivo. E estando no Júlio Miller por muito tempo, né, eu fiquei muitos anos lá, no Hospital Universitário Júlio Miller, você falou algo que é importantíssimo, que é a gravidez recorrente, né, a recidivante. Aquela menina que engravida e depois não é feito nada. E outro ponto da sua fala, que eu concordo 100% com você, é a questão, as adolescentes falam para a gente no consultório, a minha mãe sabe, doutora, a minha mãe sabe que eu tenho relação sexual, ela que finge não saber. Então, é importante que a gente avalie esse conceito e, como eu disse, tentar sentir, oferecer à adolescente ajuda. Você quer que eu converse junto com você, com a sua mãe? Porque nós sabemos, com ou sem a permissão, ela não vai parar de ter relação. Isso não é que nós estamos abrindo e permitindo, não é que nós somos a liberdade, mas já está tendo relação sexual. Então, assim, eu só concordo muito com o que você falou e acredito que seja a experiência do nosso grupo e que é urgente, como a Marta muito bem colocou, nós realmente tirarmos isso do papel da discussão e levarmos para algo que o médico sinta seguro em poder prescrever um método contraceptivo independente, avaliando somente a idade dela. Obrigada, Albertino. E você, Marta, o que você queria completar? Essa situação, porque houve muita polêmica, né, com relação à sexualidade na adolescência, e houve até, digamos, um mal-entendido por parte de alguns, no sentido assim, mas vocês estão falando sobre a notificação, que vocês não querem notificar, porque vocês incentivam e não se preocupam que ela seja uma criança e está tendo atividade sexual. Não, não é isso. É claro que, para nós, não é uma coisa, digamos, normal de você dizer assim, incentivar uma menina abaixo de 14 anos de ter relação sexual. Eu vejo até com certa simpatia quando houve uma tentativa de se conscientizar os jovens, de protelar a primeira relação e de orientar. Mas isso precisa ser feito com muita educação sexual. Um jovem que tem uma educação sexual, que tem uma noção do que está acontecendo, que tem um projeto de vida, esse jovem protela. Esse jovem protela. Ele pensa bem e protela. Agora, isso é uma coisa. Nós temos que ver o que nós estamos lidando agora, que são essas adolescentes que às vezes vêm, principalmente em hospitais, adolescentes de baixa renda, adolescentes, você vê elas engravidando e você vê a segunda gravidez, às vezes a terceira gravidez. Então, eu acho assim, nós temos que fazer campanha, no sentido de conscientizar, eu acho importante, e isso o que é? É com a educação sexual, vai ter que voltar a ter educação sexual. Que é uma coisa que foi praticamente demonizada
Mas o intuito de uma educação sexual não é incentivar a adolescente a ter atividade sexual, e sim que ela reflita quais são os prós, quais são os contras, o que ela ganha, o que ela perde, e fazer esse tipo de reflexão. E eu acho assim que o médico fica inseguro com relação à obrigatoriedade dessa notificação, e aí o que acontece com ele? Não vou atender. Ah, se for menor, não atendo. E essa adolescente, se for negado o atendimento para ela em um serviço, ela não vai bater em outro serviço. Porque na cabecinha de adolescente, todos os médicos vão ser iguais. Então, nós temos que ter, nesse momento, nós vamos ter que acolher. Então, esse é o nosso objetivo hoje, e como saíram essas recomendações, e com representantes de justiça que entendeu, nós vamos levar isso adiante, vamos fazer isso como um posicionamento para que a gente consiga, porque nós não podemos mais ficar com a nossa recomendação de 2002, quando saiu a lei em 2009. Então, agora nós temos que fazer o posicionamento nosso a partir de agora. Eu acho que a fala que eu aprendi durante a minha vida toda é que o ginecologista, nem o médico, não é juiz nem censor. Nós somos acolhedores, né? E há uma questão de gênero que a gente precisa discutir. Quer dizer, um menino que tem uma relação sexual aos 13 anos, ele é aplaudido. Ele é aplaudido como um atleta sexual. E essa menina é discriminada. Agora, realmente, o medo de não agradar, que foi uma pesquisa importante que nós fizemos, que norteou aqui, eu sempre digo, em nenhum momento no estado de São Paulo, eu disse para nenhuma adolescente, não tenha relação, é proibido, adia, eu não disse nunca nada. A gente diz sempre, tenha o poder de decisão. Como a Marta disse, quando você tem um projeto de futuro, a gravidez não é o seu projeto de futuro. Então, ela tem senso crítico, ela não vai depender de ser submissa àquele movimento do namoro. Então, a gente fez uma pesquisa que, para mim, foi extremamente forte. Eu lembro que, quando eu falei para o professor Álvaro, eu disse, professor, medo de não agradar, de transar. O primeiro sentimento ao transar da menina é medo de não agradar. E do menino é medo de falhar. Ele falou, como isso, brigou? Ele falou, não quero que você fale transar, você é uma médica, medo da primeira relação. Eu pensei que ele estava discutindo a questão da fala. Então, essa pesquisa foi incrível. A menina, na primeira relação, tem medo de não agradar. E o menino tem medo de falhar. Isso são desigualdades que vão fazer com que essa menina não tenha anticoncepção e não busque anticoncepção. Isso vai fazer com que ela tenha risco de engravidar ou de uma doença sexualmente transmissível. Nós sabemos que a questão da AIDS, que está voltando, HPV, né, em menores de 15 anos. Então, a colocação que eu acho hoje é que a gente rediscuta a questão da desigualdade de gênero, da dupla proteção. O menino tem a camisinha, a menina tem uma grande oferta de métodos, e gravidez é para toda a vida. Esse foi o slogan da nossa campanha, que foi lançada em 8 de março, e que a pandemia interrompeu, mas vai voltar. Gravidez é para toda a vida. E se é para toda a vida, é preciso que essa tua vida também seja repensada. Então, acho que é muito infeliz a fala de que nós, mulheres, nós médicos, nós médicas, temos que ser juízes e falar para essa mãe, vamos fazer a denúncia. Quer dizer, eu nem imagino eu fazendo, porque eu nunca fiz. E se, uma vez eu falei isso no congresso, eu lembro que foi um pouco impactante, eu disse assim, se me prenderem porque eu estou dando um anticoncepcional para uma adolescente, eu quero ser presa, porque aí eu quero rediscutir o que está acontecendo. Veja, todo mundo, a farmácia dá anticoncepção de emergência, anticoncepcional para adolescentes. A farmácia dá. Então, nós temos que pensar através de grupos
nas salas, grupos de roda de conversa que eu estou chamando, na escola, na universidade. A família, ela sabe, como disse a Marta, nossa, a mãe sempre sabe. A mãe sabe das opções sexuais dos filhos, a mãe sabe da primeira relação. Ela pode esconder do pai por medo, mas a mãe sempre sabe. O pai que é o último a saber, sempre, por uma questão de gênero, porque ele é poupado. Então, acho que vamos rediscutir o que a Marta disse da questão forte da educação sexual, onde os ginecologistas possam falar, e onde nós, imagina a ginecologia infanto-juvenil, que vai até 20 anos. Então, como é que nós não vamos poder acolher essa adolescente com as suas emoções, com seus medos? E, com certeza, ela vai, se consciente, ela vai programar a sua vida sexual muito melhor do que seja com censura e com punição. Acho que era essa a minha consideração. O que você acha, Zuleide? Encerrando, então, essa live. Então, Marta, Albertina, eu gostaria de complementar que, assim, você inspirou muitas pessoas a desenvolver um projeto que eu acredito que seja muito importante, que deva ser feito associado, concomitante à educação sexual. Em qualquer serviço de unidade básica de saúde, em qualquer posto, ou seja, unidade, né, de saúde, você não precisa de uma equipe grande, você precisa ter um profissional, um assistente social, alguém que queira passar essas situações, fazer com que a adolescente ela reflita e que ela desenvolva um projeto de vida, né? A consulta é muito rápida. Então, essas meninas, elas têm que pensar, quando você avalia o nível socioeconômico, você vê que tem uma grande diferença. Porque a adolescente de nível socioeconômico melhor, se ela engravidar, ela vai continuar os estudos. A família vai assumir. A adolescente que já tem uma educação carente, ela vai interromper os estudos, ela vai ficar grávida novamente. Então, eu vejo que por isso que é importante que a nossa a Febrasgo, ela realmente nos apoie, como tem apoiado, né, em parceria com a SOGIA, para que a gente faça algo, além de modificar as resoluções, além de ampliar as recomendações, que estimule projetos para estimular a adolescente, como a Marta falou, as adolescentes que participam de grupos, adolescentes que têm mais informações, não é informações escritas, são informações que mudam o comportamento. Eu acredito que isso seja uma ferramenta também. Encorajar o médico. Quantas vezes numa consulta nós fazemos educação em saúde? Então, é simplesmente não prescrever ou prescrever, porque não acaba também só com a prescrição, acaba com o acolhimento. Então, a minha fala, eu gostaria de colocar isso, que não é só a educação sexual, não é só a questão da elaboração, novas estratégias de abordagem da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. Marta, a sua consideração final? Eu acho que nós, Zuleide e eu, temos assim, nós temos o mesmo pensamento. Nós precisamos ter essa abordagem, e é uma abordagem ampla com essa adolescente. Existe realmente essa diferença, e é interessante a diferença entre algumas dificuldades de adolescente que a gente observa. Por exemplo, adolescente de um serviço público, adolescente de menor poder aquisitivo, quando elas vêm consultar, na maioria das vezes vem a mãe junto, pedindo orientação, porque ela diz assim: doutora, eu não quero que minha filha engravide, eu fui mãe adolescente.
E essa adolescente tem, tem o aval para poder usar o anticoncepcional, às vezes ela não tem o dinheiro para usar a melhor opção. Já quando você está num consultório, às vezes privado, você tem uma adolescente que tem condição financeira para utilizar os melhores métodos, mas a mãe está, às vezes, barrando. A mãe, às vezes, está lá não deixando, como a Zuleide falou, ela sabe que tem, mas ela tenta segurar o máximo possível, e às vezes quer, inclusive, sabotar a sua orientação, quando você está orientando. Então, eu acho que a gente precisa fazer digamos, começar a orientar os pais também. Eu acho que o adolescente sabe, ele sabe as coisas e gostaria de ter a orientação, mas eu acho que os pais precisam compreender. Quando os pais começarem a compreender qual a importância que tem essa orientação para os filhos, qual é a importância que tem uma educação sexual, eu acho que nós vamos começar a colher frutos positivos com relação a isso. Então, é isso que eu acho que está precisando. Eu acho que nesse tempo de pandemia, nós tivemos o papel do SUS. Acho que nunca, né, a população brasileira sentiu tanto o que é o SUS, né? Quer dizer, quantas pessoas estão usando o SUS? Então, eu acho que é aprender a valorizar o SUS e, quando passar tudo isso, ou estando vivendo isso, nós pensarmos numa política pública Sim. que atenda dentro do SUS os adolescentes e que englobe uma linha de cuidados, onde a gente tem equipes multiprofissionais, onde a consulta médica seja valorizada na adolescência e, principalmente, nós possamos ter Sim. grupos educativos, que eu estou chamando de rodas de conversa. Então, nós vamos fazer com que essa triste realidade, nós temos muitas realidades agora com a pandemia, e temos a média mundial da gravidez da adolescência é 44 por mil. O Brasil está com 62 por mil. Nós somos com índice de gravidez semelhante maior do que da Bolívia, do Paraguai, maior que a Argentina. Então, que a gente repense. Nós não queremos ser o segundo lugar ou o terceiro lugar igual à África, gastando 10% do nosso PIB na questão da gravidez na adolescência. Vamos repensar que a Sociedade de Pediatria, que a Comissão Nacional da FEBRASO, que a SOGIA, quem sabe se no nosso congresso tem uma determinação, nós vamos ter esse congresso agora, que o congresso em setembro, que a gente possa ter uma determinação e que todos os políticos se sensibilizem por uma política real de atenção integral aos adolescentes do sexo feminino e masculino. E que a saúde reprodutiva seja vista como um direito. E eu sei que quando os adolescentes tiverem espaço, eles se criticam, eles vão ter soluções. Uhum. Bom, finalizamos. Vocês foram ótimas e eu fiquei muito feliz de estar ao lado de vocês. Olha, o nosso congresso tem que estar na tela e eu vou fazer também uma fala. Dia 1, 2 e 3, agora de julho, nós vamos ter um congresso internacional, onde nós vamos discutir muitos temas. A SOGIA está totalmente representada e eu estou mandando para vocês que estão inscritos aqui nessa web também esse encontro. Mas, olha, vamos fazer do nosso congresso em setembro uma linda primavera, né? Que é antes da primavera e a gente tenha realmente uma recomendação, talvez uma carta de intenções da política integral à saúde da mulher adolescente e do homem adolescente. Muito obrigada. Nós temos que agradecer. Tchau. Tchau.